que é a ortomolecular? Prática ortomolecular, o que é? Esse senhor aqui, Linus Pauling, ele foi o grande precursor da ortomolecular. Ele era um gênio. Ele saía da física para a bioquímica, para a biologia celular. Ele que deu o start de vários trabalhos, várias pesquisas que até hoje os cientistas se baseiam nas pesquisas dele. Ele, naquela época, ganhou 2 ou 3 Nobel, um da paz e um relativo à química. Ele também que desvendou a anemia falciforme, ele criou o diagrama de Pauling, que prevê a distribuição eletrônica ao redor do núcleo, a identificação da anemia, como eu falei para vocês, criador do Instituto de Ortomolecular. Ele defendia a ingestão de altas doses de vitamina C, ele que começou essa pesquisa, né, das vitaminas com a relação das moléculas, porque com o diagrama de Pauling, né, ele começou a fazer várias conexões, gênio como ele era, comparado a Newton, Einstein. Então, ele não podia deixar de parar para pensar qual seria o efeito das vitaminas nas nossas moléculas e na nossa saúde. Ele consumia 10 gramas de vitamina C ao dia. Ele morreu com 93 anos, ele é o grande pai da ortomolecular. E, além disso, ele desenvolvia pesquisas na área da psiquiatria, comprovando a relação direta, né, entre o equilíbrio orgânico e a alimentação. Isso é para vocês entenderem que a ortomolecular, certo, molécula certa, ela vem baseada nos estudos e na pesquisa de um Nobel, de um homem que é considerado um gênio. A Organização Mundial da Saúde define saúde não apenas como ausência de doença, e sim como a sensação do perfeito bem-estar físico e mental. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o paciente chega no nosso consultório e ele não tem nenhum diagnóstico de uma doença, isso não quer dizer que ele tenha saúde. Porque para ter saúde, você tem que ter bem-estar físico, mental, energia positiva. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas com dores crônicas, com enxaqueca, com dermatite, diarreia, colo irritável, mesmo sem um diagnóstico preciso, essas pessoas vão ter uma depressão na sua saúde, uma depressão de nutrientes. E é mais ou menos nessa visão que a ortomolecular ela vai trazer para vocês um grande diferencial na percepção do paciente como um todo. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista do comportamento, o alimento será a maior carga antigênica que receberemos ao longo da vida. Parem para pensar. Antigênica. O que isso quer dizer? Essa carga ela vai atingir diretamente o nosso sistema imunológico. Para vocês terem ideia, o trato intestinal saudável, cerca de 2% de macromoléculas chegarão à circulação sanguínea via porta hepática. E ao longo da vida, mais de 25 toneladas de alimentos serão processados no nosso trato gastrointestinal. Então, vocês imaginam, vocês já sabem que vocês são profissionais da área da saúde, que macromoléculas não deveriam ultrapassar a barreira da membrana intestinal. E que, uma vez que elas passam essa barreira intestinal, isso traz para a gente grandes prejuízos à saúde. Eu vou falar mais um pouco aqui na frente para vocês. Como é que a ortomolecular avalia o equilíbrio e os desequilíbrios funcionais? Através da interconexão de todos os sistemas fisiológicos do organismo, os gatilhos, né? O que gatilha cada sintoma, por que eu sinto isso, como é que eu vivo, os mediadores também que afetam todo esse equilíbrio. A gente vai passar a entender todos esses pontos importantes para que a gente possa fazer uma anamnese bastante completa e entender esse paciente baseado na bioquímica, na farmacologia, na nutracêutica, na nutrigenômica. E dessa forma, o que a gente vai avaliar para poder ter uma precisão, né, no entendimento desse paciente. O estresse oxidativo, o metabolismo energético, a regulação hormonal de neurotransmissores, digestão, absorção, integridade da membrana, como eu já falei para vocês, macromoléculas não são para serem absorvidas, o suporte imunológico, a integridade estrutural do indivíduo, a desintoxicação, a biotransformação hepática e todo o processo inflamatório que muitas vezes cursam com sintomas e não com uma doença diagnosticada. Aliás, é o grande mal do século, a inflamação crônica,
né, de baixa intensidade. Ela vai lesando o organismo diariamente. Esse diagrama, eu adoro esse diagrama. A nossa equipe aqui do Instituto Luciana Arfenis montou ele dessa forma muito linda. A gente tem uma equipe linda de estagiários. E é um diagrama integrativo das inter-relações clínicas, a referência está aí. O que ele mostra para vocês? Exatamente o que eu falei atrás. Nós temos gatilhos que vão interferir diretamente nos sistemas, inclusive no espírito, na felicidade, porque se eu tenho enxaqueca, eu estou feliz? Não estou feliz. Se eu tenho diarreia, eu vou ter energia? Não vou ter energia. Se eu tenho prisão de ventre também, eu vou estar muito feliz? Não vou estar. Eu vou estar mal-humorado. Isso a ciência explica. A serotonina é praticamente mais de 80%, 90% produzida no intestino. Então, o intestino, tanto preso quanto com uma diarreia frequente, ele não é um intestino funcionante, essa pessoa vai ter um prejuízo não só na serotonina, mas na absorção de várias substâncias, na produção de substâncias importantes também para o nosso metabolismo, inclusive a nossa própria flora intestinal. Entender também a comida, o estilo de vida e o meio ambiente. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico para vocês. O paciente trabalha embarcado em plataforma. Qual é a qualidade de vida que ele tem quando ele está embarcado? Normalmente eles ficam embarcados 15 dias. Que tipo de gases tóxicos ele pode vir a absorver? Qual é a alimentação que oferecem para ele nessa plataforma? Então a gente precisa avaliar isso também. Por quê? Eu digo mais. Se é um paciente que tem uma alergia alimentar, uma intolerância alimentar não diagnosticada e as alergias alimentares tardias, de modo geral, não são identificadas, ele vai ter grande prejuízo à saúde dele em função do trabalho dele, que vai ter um impacto negativo no estilo de vida dele. E aí a gente também faz o link com o meio ambiente dele. Então, quando vocês avaliarem um paciente, é importante vocês saberem como é a alimentação dele, o estilo de vida e o meio ambiente. O meio ambiente não quer dizer se ele anda ao ar livre, etc. Quer dizer que aonde ele trabalha, com que tipo de substâncias, pode haver contaminação de metal pesado. Então, é por esse prisma que vocês devem olhar. A nutrição, né, propriamente, a alimentação, os nutrientes, né, todos os marcadores de desnutrição, enfim, ou de deficiências nutricionais, sinais físicos e sintomas relacionados à nutrição. Marcadores biológicos são todos os exames que a gente pode utilizar para avaliar esse paciente e quais são as vias de conexões metabólicas. A partir desse entendimento, vocês conseguem ter muita segurança em perceber o que esse paciente vai precisar. E a ortomolecular vai dar para vocês suporte técnico para que vocês consigam trabalhar com qualquer paciente, em qualquer fase da vida, em qualquer fisiopatologia, em qualquer demanda que ele esteja naquele momento. Muito importante também é a nutrigenômica. Hoje a gente tem exames genéticos que dão para a gente um suporte incrível para avaliar esse paciente. Não podemos deixar também de destacar a comunidade em que ele vive, para que você possa dar um tratamento que ele precisa, você tem que entender como ele vive, como é que está a parte espiritual dele. O profissional da área da saúde tem que entender se aquele paciente está bem emocionalmente, até para poder indicar um outro profissional. Eu sou nutricionista, se eu percebo que a pessoa eu sou um nutricionista, se eu percebo que a pessoa não está legal, eu vou indicar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Enfim, a gente tem que aprender a entender esses sinais e sintomas para poder exatamente encaminhar o paciente. Dessa forma, ele ter o melhor de você, mesmo que não seja necessariamente você que vai fazer tudo. E mais ainda, a gente tem que entender como está aquele corpo, né? A composição corporal, a parte de peso, a parte de antropometria, a relação gordura e massa magra. Isso tudo é muito importante para você fechar um conceito desse paciente, né? E a relação dele também com a natureza. A gente tem que, hoje em dia, valorizar os momentos com a natureza, né? Estimular o nosso paciente a fazer caminhadas ao ar livre, a ir à praia, botar o pé no chão. Isso tem uma relação com a endorfina, com o bem-estar, com sentir-se bem. Então, ter saúde não é somente estar ok com os exames. Olha a complexidade desse diagrama.